Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar a respeito dos pontos cantados na Umbanda. Os pontos cantados na Umbanda de antigamente. Naquela época que os pais de santo, a grande maioria, faziam questão de ter o terreiro de chão batido. Era a Umbanda muito antiga e de 1980 para menos, né? Então vamos aos pontos. Eu fiz umas anotações aqui, uma colinha para poder esmiuçar bem, esclarecer bem a importância desses pontos. Então de vez em quando eu vou dar uma baixada na minha cabeça aqui para ler aqui o tópico do ponto, né? Então vamos aqui. Pontos de abertura, né? Antigamente, essa Umbanda, antigamente, a Umbanda brasileira pura, antiga, né? O ponto de abertura tinha vários pontos ali, incluindo os pontos de Bará, né? Que era o início ali da abertura da sessão, né? E esses pontos eram fundamentais, né? O início da sessão, né? Se fazia abertura, tudo, né? Em seguida vem o ponto de firmeza da casa, né? Pontos tirados para firmar a casa, né? E depois ponto de demanda, né? Se caso tinha alguma demanda na casa, algum peso, porque toda casa de religião que é aberta a público, ela, os caboclos dão passes, as entidades ali recebem as pessoas ali, e quando os caboclos vão embora, nem tudo sai, né? Nem tudo vai embora, fica algum peso, fica alguma demanda. E acredite que tem muitas pessoas que vão num terreiro assim, deixam uma carga muito pesada, muito negativa que estavam carregando com elas, né? Pontos de visitas. Esses pontos eram de visitas quando um pai de santo ia visitar o outro, né? E quando um pai de santo vinha visitar a casa deste, né? Eram tirados os pontos de visita, né? O ponto de desenvolvimento, né? Os pontos de desenvolvimento dos médiums, os pontos que as entidades estavam chegando, que precisava ainda lá no começo do desenvolvimento do médium, precisa o chefe da casa girar ele, dar um auxílio para que a entidade venha se firmando e acabe por si só chegando, né, na sequência com o passar do tempo, né? Então esses são os pontos de desenvolvimentos, né? O ponto de clareza. Esse ponto de clareza tinha uma extrema importância, porque o ponto de clareza era tirado durante a sessão para clarear o terreiro e a casa dos presentes que estavam ali, das pessoas que estavam presentes, dos médiums, dos visitantes, ponto da assistência também, né? Era só tirar o ponto e a entidade já sabia o que tinha que fazer, né? Toda entidade, quando ela se aproxima por causa de um ponto cantado, um canto puxado, né? Um ponto bem puxado, a entidade sabe como agir, né? O ponto de partida quando a entidade não é pronta, né? Quando o médium não é pronto, tem o ponto de partida das entidades, quando elas estão indo embora, né? E o ponto de encerramento da sessão. Eu estou indo devagar para não me perder aqui nos tópicos aqui. Ponto de encerramento da sessão. Lá no final da sessão, lá está encerrando, tem o ponto que é tirado para os médios da corrente bater cabeça no congal, tem o ponto tirado para encerrar a sessão, tem o ponto que se tira
para encerrar a sessão materialmente e deixar a sessão aberta espiritualmente, ou seja, o espiritual ele continua trabalhando, né? Então tinha o ponto para isso, né? Tem o ponto também, o ponto de batismo, né? Ponto de batismo, quando se tem um batizado na Umbanda, tem um ponto específico para isso, né? O ponto de casamento, quando se tem um casal ali que vai contrair o matrimônio ali, então tem um ponto específico do casamento. Quando os noivos entram na porta, se tira um determinado ponto. Quando os noivos estão presentes na frente do congal, ali na hora da cerimônia, tem o outro ponto, que é o chamado ponto de casamento, ou seja, o ponto de entrada do casamento e o ponto de casamento, né? E tem também o axé da capa, o ponto axé da capa de uma determinada entidade que está se aprontando. Ela vai receber a capa, né? Então tem o ponto que se tira para os padrinhos, né, materiais, os padrinhos espirituais, e o ponto da capa daquela entidade, né? A entidade valoriza muito isso, né? Porque é a capa que ela recebeu, né? E o ponto de partida das entidades que já são prontas, né? Entidades prontas. Cada entidade, vamos supor, um terreiro tem um Ogum que é pronto, né? Na hora dele partir, ele vai tirar o seu ponto específico de partida, né? Tem uma Oxum, que ela inclusive tem uns pontos lindíssimos, né? De partida. Tem uma Oxum que vai partir, ela já é uma entidade pronta, ela vai desincorporar, ela vai subir, né? Ela vai partir para o espiritual novamente, né? Então tem um ponto específico dela, né? E os prontos, eles tinham que tirar, quando chegavam no terreiro, eles tiravam o seu próprio ponto, o ponto de quem aprontou, né? E o ponto dos padrinhos, né? Antigamente a entidade fazia isso aí, né? E tem também o ponto de segurança da corrente, né? Da casa, que era antigamente ali formada a corrente, né? Então tinha o ponto de firmeza da corrente, né? Para que os médiuns pudessem ir para casa, dormir, descansar em segurança, né? E tem um ponto também muito específico do ponto de pólvora. Formou a corrente, antigamente formava a corrente da Umbanda. Tá tudo pronto para começar a sessão. Antes de começar a sessão, era feito um ponto de pólvora, né? Ah, não interessa o tamanho da casa, do terreiro, eram feitos 3 pontos de pólvora, um na frente, bem na frente do congal, o outro no meio do salão e o outro na porta do terreiro lá, né? Então eu gostaria de frisar bem aqui esse ponto de pólvora, que antigamente era um ponto feito, essa pólvora só podia ser feita, esse ponto, por pessoas prontas, né? As pessoas prontas. E era feito no início dos trabalhos, né? Era feito no início. Nunca era feito durante ou depois dos trabalhos, né? Porque antigamente se entendia que a pólvora, quando ela levanta uma coisa, ela levanta tudo, né? Então, se você faz uma sessão, né, como antigamente fazia a sessão lá, tá? Aí no final da sessão faz um ponto de pólvora. Aí levantava o ruim, a demanda que estava ali, e levantava também o bom, o lado bom da sessão também, tirava tudo para fora, né?
porque na pólvora não tem como separar, ou tirar só o bom ou tirar só o ruim, não tem como fazer isso aí, né? E também tinha o ponto de provas de caboclos, né? Por exemplo, caboclo que linha de mata, né? Vamos supor, linha de mata. Esse caboclo tem, antes dele fazer a prova, que hoje eu acho que até é proibido de fazer provas com entidades, coisa e tal, já não se pode mais fazer provas com entidades, né? Mas antigamente, um caboclo de mata ia fazer uma prova, uma aprovação ali. O que acontecia? Se tirava o ponto do caboclo, depois tirava o ponto da prova, né, que a prova tenha o seu ponto, né, e tirava um ponto de firmeza e voltava no ponto da pólvora e no ponto, desculpe, no ponto da prova mesmo, e continuava ali firmando naquele ponto de provação daquele caboclo, né? Vamos supor que fosse uma entidade, um Ogum, na linha de Ogum, né? Fosse na linha de Ogum, aí tem o seu ponto específico também, né? Seria o ponto específico para Ogum. Tem o ponto de provas também de entidades que vem na linha de água, né? Qual é a linha de água? Iemanjá, Oxum, né? Oxalá, né? Então tinha o ponto específico também para tirar na hora da prova ali das entidades, né? Eu não sei se vocês estão escutando umas batidas de martelo no fundo, meu vizinho está de obra, né? Peço desculpas a vocês aí, né? Mas eu faço como posso aqui, né? Então, é isso aí, meus amigos, então. Meus amigos, irmãos, simpatizantes, eu sou o Pai Sebastião de Ossanha, na nação, de Oxóssi na Umbanda e Tata Caveira na Quimbanda. E para mais um esclarecimento mais profundo, procure um terreiro. Né? E podemos também continuar aqui embaixo, aqui nos comentários, né? Alguma dúvida, algum esclarecimento, simplesmente para conversar. Deixe o seu comentário aqui, né? Vamos conversar aqui. Deixe o seu like, deixe um gostei ali, vai ajudar muito a divulgar o vídeo, né? E se inscrevam no canal também, né? Para que possamos crescer e divulgar esses vídeos, né? Então, uma boa semana a todos e tchau!